Alô, varandeiros! Chegamos para falarmos tudo sobre o Santos Futebol Clube. Movimentações de mercado, empréstimos, o Santos que vem sondando aí alguns atletas, né? O Inestrosa e o Loyola. O Santos que está se preparando para o início da temporada de 26, o Campeonato Paulista que começa contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro dia 11 e no dia 28 na Arena Condá. Santos e Chapecoense. Os preparativos começam, fique atento com a gente aqui, curta, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com todos os seus grupos, com seus amigos e vem para a varanda mais famosa do Brasil, porque aqui você permanece inteirado e sabendo de tudo as novidades que acontecem no glorioso Alvinegro Praiano. Varandeiro, vamos lá falar muito sobre esse Santos no dia de hoje. Mas antes, deixa eu falar dela, da Blaze. 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. Todas as cotações do mercado, estatísticas, você encontra onde, varandeiro? Na Blaze. As melhores odds estão na Blaze. E o meu palpite também para a Copa do Brasil. Hoje tem finalíssima, hein? Lá no Maracanã, Vasco da Gama contra o Corinthians. As melhores odds estão na Blaze. E o meu palpite para a Copa do Brasil também está na Blaze, varandeiro. Escaneie o QR Code para fazer seu cadastro ou utilize o código VarandaFDB. Utilize o código, não esqueça, VarandaFDB. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você, varandeiro, também é Blaze. Blaze. Vamos lá, varandeiros. Todas as informações do Santos Futebol Clube no dia de hoje. A gente vai repassar tudo o que aconteceu aí, né? Entrevistas de Gabigol, entrevistas de Marcelo Teixeira, ESPN. O Teixeirão sempre falando aonde para ele é muito conveniente, né? Vamos falar tudo sobre o que está acontecendo no mundo do Santos Futebol Clube. Olha, o Santos nos últimos dias demonstrou interesse no jogador de 23 anos colombiano, Inestrosa, né? Ele que atualmente joga no Atlético Nacional e o Santos aí tenta utilizar o Morelos lá para poder efetuar essa negociação. É um jogador destro, né, de 23 anos, joga na ponta direita, é um jogador veloz, porém os números não me atraem tanto, tá? É um jogador que eu não faria aposta, mas o Santos já entende que seja um jogador aí para chegar e repor uma das carências da equipe, né, que é a ponta direita, já que com a saída do Guilherme, provavelmente o Barreal deve fazer aquela função jogando do lado esquerdo do campo. E aí o Santos entende que o Inestrosa seja esse ponta que o Santos precisa para poder ali jogar como titular ou preencher o grupo na ponta direita da equipe do Juan Pablo Vojvoda, tá? É um jogador com 23 anos, 13 gols na sua carreira. Eu acho números bem ruins, tá? É uma contratação, é uma movimentação que eu não faria. Eu entendo que existem outros jogadores que podem suprir essa posição. Temos no elenco, tá? Acho que não faz sentido você investir num jogador como o Inestrosa, e a gente acompanhou aí os jogos do Atlético Nacional diante do São Paulo, é uma equipe que não brilha os olhos de jeito nenhum, né? E é claro, eu dei uma olhada em alguns números, algumas jogadas do jogador, eu não acho que seja um jogador interessante para ajudar o Santos Futebol Clube nesse momento. O Santos que briga com a equipe do Boca Juniors da Argentina, né, pela contratação do ponta direita, né, e aí muitos santistas acabam torcendo para que dê certo, ou para que o Boca supere o Santos nessa negociação, para que o Santos não coloque mais um jogador que não tenha tantas qualidades para poder jogar no clube. E quando você vê movimentações como essas, deixa muito claro, né, deixa muito clara a situação financeira do clube. O Santos que muito se ventila e o torcedor tem que tomar muito cuidado, porque se especula muito em contratações que a gente sabe que são inviáveis ao Santos. Já foi falado de Michael do Flamengo, já foi falado em Cebolinha, já foi falado em Claudinho, e a gente sabe, né, gente, o Santos não tem condições de efetuar esse tipo de contratação. O Santos não tem como. O Santos tem uma folha muito inchada, o Santos tem jogadores que não faz o menor sentido, né, estar no clube hoje. O Santos não tem o que fazer, vai ter que manter, porque não tem nenhum clube para repassar esses atletas, por mais que o Santos pague ali
40%, 60%, 70% do salário, algumas equipes que teriam interesse nesses atletas não têm condições de pagar salários ali de 400, 500 mil reais para jogadores como Tassiano, como Tiquinho, como Mike, né? Como Bilal Brahim. Então são jogadores que automaticamente devem permanecer no Santos para a temporada de 2026, porque fica muito difícil trabalhar as negociações desses jogadores, né? A questão salarial, o tempo de contrato é muito longo e a maioria das equipes não tem condições de arcar com esses valores. E além de outros que devem retornar ao Santos Futebol Clube, que também o Santos não sabe muito bem o que fazer. Então a situação do clube nessa janela de transferência é muito complicada. Tá? É muito complicada, o torcedor precisa ficar atento a tudo que escuta, a tudo que lê e a tudo que vê. Né? A gente sabe a realidade do clube, a gente sabe a situação do clube. Então, infelizmente, eu acho que falta um pouquinho mais de olhar para a base para que a gente consiga ali repor algumas situações que, no caso do Inestrosa, tá? Eu não contrataria, então eu aproveitaria muito mais Robinho Júnior, Matheus Xavier, para fazer essa função. São jogadores da base, são jogadores crias da base do Santos, são jogadores identificados com o clube, então é muito mais fácil você suprir essa carência, já que você não tem condições de buscar um jogador titularíssimo, um cara que chega e realmente não deixa dúvidas de que ele vai atuar bem naquela função, e é muito mais fácil você aproveitar o que é nosso, o que está em casa, o que está no quintal, né? E não buscar jogadores que para mim não faz o menor sentido, como o Inês trouxe, tá? Essa é uma opinião do Santástico, tá? E um outro jogador que o Santos vem sondando no mercado, esse eu gosto muito, tá? Muito se fala, pô, Santástico, mais um volante, o Santos já tem volante demais. Quantidade não quer dizer qualidade, por isso que eu falo que o elenco foi muito mal montado, o elenco de 2025, né? Porque quando se fala no jogador que o Santos tem interesse, inclusive fez uma proposta de 6 milhões de dólares pelo Felipe Loyola, esse jogador do Independiente da Argentina, esse jogador é muito bom de bola. Esse jogador tem muita qualidade, é um jogador destro também, tá? Um primeiro volante ali com muita qualidade na chegada ao ataque. O Loyola é um jogador de 25 anos, com muito vigor físico, é um jogador que entrega muito nessa parte física, é um jogador que tem muita força, tem boa finalização, tem bom passe, e eu acredito que seja um jogador para chegar e jogar. Uma coisa é você ter quantidade, outra coisa é você ter qualidade. Esse jogador chega, coloca a camisa 5 e é titular. Aí escolhe quem joga ao lado dele, se é o Ilharão, se é Zé Rafael, se é Bom Tempo, quem quer que seja. É um jogador para chegar e assumir a camisa 5 do Santos. Vai dar muita qualidade no desarme e muita qualidade na entrega. É um jogador que pisa na área. A gente reclamou muito no ano que se passou que o Schmidt até estava bem, né? Mas para o momento do Santos, o João Schmidt estava bem. Mas se nós queremos algo a mais, não é o João Schmidt que vai entregar. Hoje, volante tem que saber jogar, tem que saber pisar na área, tem que saber finalizar, tem que saber dar uma assistência. E o Loyola entrega tudo isso. É um jogador que a gente já acompanhou ali há algum tempo, o Santos sondou ele na última janela de transferência, acabou não conseguindo concluir a negociação por questões financeiras, e a gente espera que nesse período que o Santos tem de negociação, que o Santos tem ali um pouco mais de tranquilidade para negociar e não perder esse jogador, que eu tenho certeza vai entregar muito ao Santos Futebol Clube. Tem muita qualidade. Esse daí, olha, o Santástico assina embaixo. É aquele volante que a gente olha no mapa de calor dele, né? Tem muita ali transição pro ataque. É um jogador que consegue fazer um 2, quebra linhas com passes. E eu tenho certeza que tem ali um pouco mais de tranquilidade para negociar e não perder esse jogador, que eu tenho certeza vai entregar muito ao Santos Futebol Clube. Tem muita qualidade. Esse daí, olha, o Santástico assina embaixo. É aquele volante que a gente olha no mapa de calor dele, né? Tem muita ali transição pro ataque. É um jogador que consegue fazer um 2, quebra linhas com passes. E eu tenho certeza que vem aí para enriquecer muito o Santos Futebol Clube, né? E tivemos aí, varandeiros, nos últimos dias, né? Entrevista de Gabigol, né? Num podcast, entrevista do Marcelo Teixeira à ESPN. E olha, o Gabriel Barbosa, ele ali praticamente confirmou sua permanência, né? Tem contrato, tem um salário muito alto junto ao Cruzeiro, e ele confirmou que é jogador do Cruzeiro, enfim, que já estão colocando ele em outra equipe, mas às vezes o que o Gabriel Barbosa fala não se escreve muito, né? Porque quem viu
a entrevista do Gabigol no último ano, nesse mesmo podcast, viu que o Gabriel Barbosa também, após o jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, o Gabriel Barbosa disse que não tinha ali nada com ninguém, né? E a TV, a detentora dos direitos, cravou o Gabriel Barbosa como jogador do Cruzeiro. Ele disse que não tinha nada acertado com ninguém. Inclusive, nessa entrevista desse mesmo podcast, ele disse que não tem contrato com ninguém, que ia descansar, ia viajar ao Japão, ia pensar um pouco nele, e aí na volta ele iria sentar com calma e negociar. Deu a virada do dia primeiro e realmente aquela notícia lá atrás se confirmou. Então, às vezes, o que o Gabriel Barbosa fala não se escreve tanto, tá? As apurações e as conversas que a gente tem vai afirmando que o Gabriel tá perto do Santos Futebol Clube, né? Ali é questão de ajustes salariais, se vai ser empréstimo, se falou agora que pode haver aí uma possível troca entre Bom Tempo e Gabriel Barbosa. Eu acho isso um absurdo, né? Você entregar um jogador jovem da base com qualidade numa troca que não faz o menor sentido, já que o Gabriel está de saída do Cruzeiro, ele não vai jogar com o Tite, ele já teve vários embates com o Tite, inclusive na chegada dele, né, lá em Minas Gerais, houve aquela entrevista, ele junto ao presidente, falando do técnico Tite, então não faz sentido nenhum o Gabriel Barbosa continuar, né, no Cruzeiro, e provavelmente aí ele deve acertar com o Santos Futebol Clube, ou até uma outra equipe, pode ser que agora, né, com o término da temporada, clubes como o Fluminense, que querem investir para disputar a Libertadores, tenham interesse no jogador, clubes como o Grêmio, que agora tem lá o Luiz Castro como técnico, ou o próprio Internacional, né, que quer também fazer ali uma reviravolta no elenco. Então, é aquilo, eu acredito que quem chegar mais perto daquilo que o Gabriel recebe hoje, junto ao Cruzeiro, vai ficar perto de contratar o jogador, e o Pedrinho não vai fazer esforço nenhum para manter o jogador em Minas Gerais. É um salário altíssimo, é um jogador que já não jogou no ano passado com o técnico Léo Jardim, e muito provavelmente não vai jogar com o Tite, né, devido às questões dele pessoais com o Tite, e devido também, né, o Caio Jorge tá ali comendo a bola, foi o artilheiro do Brasileiro, um grande jogador, se destacou muito nesse ano de 2025 pela equipe mineira, e é muito difícil tirar ali o Caio Jorge como titular da equipe, né? Então, são situações aí que vai acontecendo no clube. Eu não acredito que o Santos deva fazer ali movimentações gigantescas, né? Como se sondou aí Claudinho, Bitelo, Michael, Cebolinha, desculpa, o Santos não tem condições financeiras de efetuar negociações como essas. O Santos, infelizmente, hoje é uma equipe endividada. O Santos já aprovou um orçamento, para mim, esdrúxulo e absurdo, com déficit para o ano de 2026, né? Já vai entregar no vermelho 2025 e vai entregar no vermelho 2026, e vamos aí nos aproximando, né, de mais de 1 bilhão de dívidas no final da gestão Marcelo Teixeira. Isso para mim é um absurdo. Então, o presidente que anda falando por aí, né, fala aos quatro ventos, alcançou 4 campeonatos no ano de 2026, houve alguns erros pontuais na sua gestão, mandou uma carta ali ao sócio, não é só carta ao sócio, presidente, cadê os benefícios para o sócio, que inclusive, presidente, desculpa gente o barulho, eu estou no lugar hoje, inclusive, o Santástico tirou alguns dias de férias, né, que não faz mal para ninguém, dar uma descansada na mente, na cabeça, foi um ano muito pesado pra gente, e aí o Santástico veio para Brotas aqui, deu uma descansada, né, um pouquinho, o interior de São Paulo, maravilhosa a cidade, não conhecia, e olha, se você tiver a oportunidade de vir para Brotas, vem, porque é muito gostosa a cidade, viu? Vamos lá. E o presidente, né, que tá aí, jogo com conselheiro, né, churrasco com conselheiro, jogo com repórteres, influencers. E o sócio, presidente? Qual benefício tem o sócio? O que o sócio teve? Uma carta pedindo desculpas pelo ano de 2025? Pouco, né? Pouco para o sócio que manteve o clube, para o sócio que esteve junto com o clube nos piores momentos. E o sócio do Santos Futebol Clube? O que ele merece, presidente? Só pagar um aumento completamente injustificável na sua categoria de sócio, outras categorias acima, um clube que não aproveitou o Neymar para batermos ali próximo de 100 mil sócios, chegamos. Mas aí, né, com pessoas incapacitadas, incompetentes, coisas que o senhor tem demais dentro da sua gestão, né, fez um aumento ali sem nenhuma divulgação. Cadê o marketing do Santos? Cadê a Santos TV para poder, sabe, entregar ao torcedor
essas modificações, o torcedor simplesmente ficou sabendo por meio de comunicação, ninguém da sua gestão veio a público dar as caras para explicar quais seriam as melhorias. Não, simplesmente só é tirado do sócio, não entrega nada. Então hoje, para o torcedor que não é sócio do clube, eu não critico. E eu também não faço campanha, eu, Alexandre Santacho, não faço campanha para que virem sócio do Santos, porque o sócio do Santos hoje, dentro do clube, ele só tem um direito, presidente: pagar. Só pagar, mais nada. Ele não tem direito de reclamar, ele recebe uma carta, né, bem, enfim, não se justifica a carta que ele recebeu do clube, pedindo desculpas pelo ano de 25, não tem um benefício, para poder jogar tem que pagar, e muito caro, dentro da Vila Belmiro, e algumas campanhas que se tem. O Santos não conseguiu fazer nada para desenvolver o seu sócio-rei de uma forma que realmente seja justificável o aumento que teve. Então fica aqui minha crítica, presidente, para que o senhor reflita no ano de 26, para que algumas melhorias, né, e para que o senhor corrija algumas situações que realmente não ficaram tão bem explicadas no ano de 2025. Então, venha público, o presidente, e fale ao sócio do clube o que o sócio tem direito dentro do Santos Futebol Clube. Então, fica aqui a minha crítica, né? Então, varandeiro, não se esqueça, acompanhe o Varanda, compartilha esse vídeo, dê um like, hype esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos para que você fique por dentro de tudo que acontece no Santos Futebol Clube. Essas foram as informações de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Curtam o domingão aí junto com a família e um grande abraço.